quero, nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo, vos falar a palavra de Deus baseada nesse texto e comunicar aos irmãos aquilo que Deus tem depositado em minha vida e em meu coração para vocês. O Senhor Jesus responde com duas parábolas um questionamento que os discípulos de João lhe fizeram. E o questionamento é: por que jejua os discípulos de João e os fariseus e os discípulos de Jesus não jejuam? Qual é o motivo pelo qual nós fazemos e vocês não fazem? Então, Jesus usa a parábola do remendo de pano novo em roupa velha e vinho novo em odre velho para responder esta questão. Louvado seja Deus! Para responder esse questionamento, essa arguição que lhe fez os discípulos de João e também, por tabela, os fariseus. Em primeiro lugar, porque nós fazemos e os outros não fazem. Então eu quero me desprender agora da natureza específica da pergunta, porque a pergunta gira em torno do jejum, da questão do jejum. Por que nós jejuamos e os discípulos de Jesus não jejuam? Então, o incômodo, a inquietação dos discípulos de João, a inquietação acerca dos discípulos de João em relação aos discípulos de Jesus. Porque nós fazemos e os discípulos de Jesus não fazem. Então eu quero me desprender da natureza específica, porque a questão gira em torno do jejum, e o foco da minha mensagem nessa noite não é em relação ao jejum especificamente, mas é em torno da imposição. Por que um faz de um jeito e o outro faz do outro jeito? Louvado seja Deus. E aí Jesus dá uma resposta para explicar por que o outro não faz o jejum, mas vai chegar o tempo que eles vão fazer. Ou seja, é importante nós atentarmos que cada pessoa está num nível do processo de Deus na vida dela. Às vezes você fala: por que comigo é de um jeito e com o outro é do outro jeito? E a resposta de Deus nessa noite é justamente essa. Louvado seja Deus. Por que você está se preocupando com o outro, sendo que você tem a tua própria vida para cuidar? É melhor você entender que cuidar da tua vida é melhor do que você querer cuidar da tua vida e cuidar do outro. Ou você querer fazer baseado no que o outro faz. Louvado seja Deus. Às vezes nós perdemos o foco da vontade de Deus para nós, porque ao invés de cuidar daquilo que é de Deus para nós, nós queremos basear as nossas ações, basear a nossa conduta, basear o que nós estamos fazendo no que o outro não está fazendo. Quer dizer então que só nós estamos fazendo, o outro não está? Deixa o outro. Deixa o outro, porque Deus tem cobranças específicas para mim, Deus tem propósito específico para mim e não necessariamente para o outro. Às vezes nós queremos nivelar todo mundo como se todo mundo fosse igual. Mas cada um está num ponto do trabalhar de Deus diferente. E Jesus está dizendo que os discípulos dele não jejuam porque ainda não chegou o tempo de jejuar. Não que eles estão excluídos, não porque eles estão sem ter esta obrigação. É que aquilo não está no tempo deles fazer ainda. E por que não está no tempo de fazer ainda?
Porque existe um tempo de maturação espiritual, um tempo de estruturação espiritual. Tem coisa que é para você, mas ainda não é tempo de você fazer. Tem coisa que você ainda não está fazendo, mas irá fazer. Tem coisa que você ainda não está fazendo, mas irá fazer. Tudo dentro do tempo e do propósito de Deus. A Bíblia diz que debaixo do céu existe um tempo e um propósito. E não adianta nós queremos cobrar, não adianta nós queremos impor, não adianta nós queremos acelerar por nossa própria crença, por nossa própria opinião, aquilo que não está na hora do outro fazer. Então você tem que entender qual é o teu lugar e qual é o centro da vontade de Deus para você. E independente do que o outro está fazendo ou deixa de fazer, você tem que fazer aquilo que Deus te vocacionou para fazer. Porque cada um está numa fase, numa estrutura, e não adianta você querer criar padrões de equiparações, porque não vai dar certo. Por que a gente faz e o outro não faz? Porque não é que o outro está desobrigado de fazer, porque não chegou a hora ainda dele fazer. Não chegou ainda a hora dele ter essa estrutura. E se não chegou a hora, é melhor que cada um fique na sua própria vocação, porque os tempos de Deus para cada pessoa é um. Eu tenho responsabilidades que outrora eu não tinha. E você tem responsabilidades que outrora você não tinha. Mas na medida com que você vai compreendendo a vontade de Deus, na proporção em que você vai conhecendo os desígnios divinos, na proporção em que você vai crescendo em fé e em maturidade, você vai também recebendo de Deus deveres que outrora você não tinha. É por isso que Paulo diz para Timóteo tomar cuidado e não sobrecarregar o neófito. Porque o neófito não tem estrutura. Ainda que aparentemente esteja no embalo de fé. Ainda que em determinada, aparentemente esteja espiritualmente pingando azeite, fogo puro, mas não tem estrutura. E Jesus responde dizendo assim: vai chegar dias em que ele vai jejuar. Não jejua, mas jejuarão. Então, os discípulos de João estão perguntando por que eles não fazem o que eles estão fazendo, por que eles não fazem igual a nós? Porque existe um tempo de preparação. Na verdade, nós não podemos querer impor sobre as outras pessoas. Nós não queremos obrigar quem não tem estrutura para fazer o que não é para fazer, porque não tem estrutura. Vocês estão me entendendo? Digam amém. Louvado seja Deus. Então vamos prosseguir. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha. Louvado seja Deus. Então, aí Jesus agora vai aprofundar de maneira categórica, através de uma parábola. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. E agora aqui a gente chega no âmago da questão em que Jesus está querendo nos informar. Porque o Evangelho pressupõe uma novidade. As dimensões do Evangelho aplica em nossas vidas novidade em todas as áreas da vida. O Evangelho fala do novo nascimento, conforme Evangelho de João, capítulo de número 3, no famoso diálogo entre Jesus e o mestre da lei, Nicodemos. O apóstolo Paulo nos informa
em sua epístola, no capítulo de número 4, a partir do versículo 22, quando ele escreve aos Efésios, dizendo assim: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que perece pela concupiscência do engano, e revesti-vos do novo homem, que segundo Deus é nascido em verdadeira justiça e santidade. O apóstolo Paulo nos diz em 2 de Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quando Jesus deu aos seus discípulos a grande comissão, dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, no evangelho de São Marcos, ele também nos diz o seguinte: em meu nome expulsarão demônios, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, falarão novas línguas. Perceba que o evangelho estabelece um estamento de coisas novas. Ou seja, aquele que recebeu o evangelho nasceu de novo, se transformou em nova criatura, é um novo homem nascido em verdadeira justiça e santidade. Recebe de Deus uma nova língua. A nova língua aqui do Evangelho de São Marcos pode ser um novo linguajar. Aquele que outrora praguejava, hoje abençoa. Aquele que outrora mentia, hoje fala a verdade. Aquele que outrora difamava, hoje é um abençoador. Mas também a nova língua pode referir-se à dotação do dom espiritual pelo batismo no Espírito Santo, como evidência de falar em novas línguas ou em línguas estranhas. Mas o contexto de Jesus diz: não se pode colocar, ou seja, o que eu tenho para a vida dos meus discípulos nada tem a ver com o velho. Ou seja, vocês não podem querer impor uma continuidade. Ou seja, na medida com que o evangelho entra na vida de uma pessoa, ela estabelece uma descontinuidade, uma ruptura, onde o novo não se adequa com o velho. O novo não comunga com o velho. O novo não compartilha com o velho. O novo não se ajusta com o velho. Não se põe, não se deita remendo de pano novo em roupa velha. Ou seja, o evangelho não é um remendo. Quando você coloca a palavra remendo no dicionário, lá no Google, tem lá os dicionários, fazendo isso hoje para tentar ampliar a ideia, ampliar o conceito de remendo. Quando você coloca lá, aparece a palavra gambiarra. Quando você coloca remendo, aparece a palavra gambiarra. Aqui mais, aparece tantas outras, mas a que mais me chamou a atenção, e eu falei, na hora que eu falar, na hora que eu fizer, na hora que eu falar o sinônimo, que eu destacar esse sinônimo para os irmãos, eles vão entender muito bem o que o Evangelho do Senhor não se trata de uma gambiarra. E o que é uma gambiarra? É um remendo mal feito.
Lá na usina onde eu trabalhava, a gambiarra tinha um nome técnico, solução técnica de baixo custo. Era a famosa gambiarra. O que você fez? Amarrou com arame lá, fez um jump no disjuntor que não funcionava mais, para poder o motor funcionar sem a proteção do disjuntor, só para a corrente elétrica passar e alimentar o motor. E às vezes a gente voltava lá daqui 3, 4, 5, 6 meses, a gambiarra estava lá. E quando você vê uma gambiarra, a primeira pergunta, quem foi que fez? E tem gente que tem... Quem está falando? Quem quer falar? Foi um arame, é uma gambiarra. Para fazer a coisa funcionar na base da gambiarra. E Jesus está dizendo assim, o meu evangelho não irá funcionar na vida de ninguém na base de uma gambiarra. O evangelho de Jesus não vai funcionar na base da gambiarra. Não vai ter, Jesus falou, não se deita remendo de pano novo. Eu não vou pegar o meu evangelho para emprestar a uma gambiarra, a um remendo. Ou seja, para fazer uma gambiarra, você vai pegar um pedaço de arame velho para colocar lá no negócio. Para fazer uma gambiarra, você vai pegar o resto de alguma coisa. Mas não, você não vai fazer um remendo. Você não vai comprar, você não vai na loja que vende tecido para comprar um tecido novinho para depois recortar e fazer remendo. Está vendo o que estão fazendo com o evangelho por aí? O evangelho está sendo usado para fazer remendo. E quando o evangelho se presta, ou muitos pregadores, pastores, aventureiros, se apropriam do evangelho para fazer remendo na vida das pessoas, então o evangelho não cumpre a sua eficácia, porque o evangelho não é para servir de remendo. O evangelho não é para servir de gambiarra. O evangelho não é para servir de estepe. O evangelho é para ser um agente de uma produção transformadora de vida. A pessoa se apropria do evangelho para fazer gambiarra. E acontece que a gambiarra salta aos olhos. O remendo de pano novo em roupa velha salta aos olhos. Todos são capazes, até o mais leigo, até aquele que não entende nada, quando se depara com a gambiarra, ele vê com a gambiarra. Ele vê que a coisa não é daquele jeito. Ele vê que a ordem não é aquela. Ele vê que algo bonito está servindo para causar uma má impressão. O evangelho não é remendo. Ou seja, o remendo de pano novo, só um doido para cortar um pano novo, para fazer pano novo se faz roupa nova. As costureiras estão aqui para somar comigo, para corroborar. Quando precisa fazer um remendo, ou elas retiram da própria roupa velha, eu já vi. Minha sogra já fez remendo na minha roupa. Às vezes eu mando para fazer algum conserto de alguma roupa que ainda dá para usar mais um tempo. Ou você pode, para fazer um remendo, você pode arrancar da própria roupa, ou arrancar de algum retalho, porque sempre as irmãs que têm o hábito de costurar, têm um estoque de retalho, mas não de pano novo, de pano que foram guardado, pano de outras costuras.
panos de outras épocas, mas não vai na loja comprar um pano só para fazer um remendo. E se a dona, a mulher que costura ou alfaiate não faz remendo de pano novo em roupa velha, por que que o Senhor Jesus porventura faria? Por que que Jesus faria o remendo? E a Bíblia diz que o remendo de pano novo em roupa velha, acontece um fenômeno, porque o pano novo tem uma estrutura diferente do pano velho, da roupa velha. A roupa puída, a roupa velha é a roupa gasta, a roupa batida. A minha mãe falava, vamos jogar essa camiseta fora porque ela está de lindo. Quem já ouviu esse termo? Está puído, está gasto. E o tecido novo é um tecido mais forte. E se você coloca o tecido novo na roupa velha, quando você faz, é o que Jesus está explicando. A reação do novo, quando é colocado sobre o velho, é uma reação mais forte, de tal modo que o pano novo rasga o pano velho. O pano velho não suporta o novo. É por isso que tem pessoas que recebem de Deus. Porque Deus é misericordioso. Deus é gracioso. E às vezes a pessoa vem, abre o coração num culto pentecostal, vem à frente, naquele mover especial, e o Espírito é derramado sobre ele, a virtude de Deus manifesta na vida dele, porém, ele não assentou no seu coração a decisão de dizer, eu vou viver uma vida nova na presença do Senhor. Eu vou viver uma vida na presença de Deus. Sabe o que acontece? Aquele novo vai piorar. Tem gente que recebe o evangelho e piora. Porque piora, a pessoa vem para a igreja, se não tiver uma mudança completa, é pano novo para fazer roupa nova. Pano novo não serve para remendo. Tem muita gente que vem para a igreja e piora. Porque não tem nada mais feio, mais indecoroso, do que uma pessoa que vem para o culto e continua com as velhas práticas. A rotura fica maior. A Bíblia diz que era melhor não ter conhecido. Melhor não ter conhecido. É melhor nunca na tua vida você ter chegado perto do Evangelho. Porque ou o Evangelho muda a tua vida, transformando-a numa nova criatura, ou querer viver com o pé no mundo, ou pé na igreja, não vai dar. Ou querer viver no âmbito da igreja. Não adianta você querer rezar para Deus e depois para o diabo. Não adianta você querer ter uma vida dupla, mantendo a guarida das coisas velhas. E querendo também ter a novidade do Evangelho. Jesus está dizendo que maior é o rasgo. Por isso que Jesus falou assim, olha só, Jesus fala para a igreja de Laodiceia, antes fosse frio ou quente, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca para fora. Ou seja, o morno não é nem frio e também não é quente. Mas tem um pouco do frio e tem um pouco do quente. E o profeta Elias, no capítulo 18 de 1 Reis, no versículo 21, ele diz assim, até quando cocheareis entre dois caminhos? Se Baal é Deus, serve ele então. Se Baal é Deus, adore ele então. Se Baal é Deus, se prostre diante dele então.
Agora, se Jeová é Deus, decidi hoje a quem servir. Não se põe remendo de pano novo em roupa velha. Louvado seja Deus, porque o pano novo vai rebentar com o pano velho e vai ficar pior essa emenda. A emenda vai ficar pior, o conserto vai ficar pior. Vai ficar pior. Ou é tudo ou é nada. E às vezes nós aguardamos velhas coisas em nós. Às vezes nós guardamos velhos sentimentos. Às vezes nós albergamos velhas manias. Às vezes nós nos voltamos, depois de um tempo no Evangelho, a velhos hábitos. Às vezes nós paramos por um tempo com alguma conduta, com alguma prática, com alguma coisa. E depois, daqui a pouco, nós nos pegamos fazendo de novo. E Jesus está dizendo, há um risco muito grande. Não se deita pano novo em roupa velha. Louvado seja Deus. Jesus não veio fazer uma gambiarra na tua vida não, irmão. Não é esse o propósito de Deus. Não é esta a proposta do Evangelho para você. Não é isso que Deus quer para você. Porque aí você não vai ser feliz. Porque aí você não vai ser uma pessoa plena. Porque aí você vai ficar, você sabe, você jamais vai progredir na vida. Porque tem algo velho, rançoso, que te impede, que te humilha, que te derrota, que faz uma rotura, um rasgo na tua vida. Louvado seja Deus. Nem se deita vinho novo em odre velho. O odre é a garrafa. É a garrafa. Odre é garrafa. É a garrafa da época. Então o odre é a garrafa em que o vinho era envasado. Era produzido o vinho e era colocado no odre, que era uma garrafa feita de couro. Arrancava o couro do animal, costurava ali as partes da barriga, ou uma das pernas, ou a parte do pescoço virava a boca da garrafa. E o couro, quando o vinho é colocado dentro do odre, o vinho novo é envasado no odre, o vinho novo entra em processo de fermentação. E há uma movimentação de moléculas que provoca uma expansão do líquido que está ali dentro. Uma expansão, a produção de gases. O processo de fermentação promove uma expansão das moléculas do vinho e ele expande no interior do odre. E o odre novo, olha só, o odre novo, o odre que é feito de couro, é a garrafa de couro, conforme o vinho, o volume interno expande, aumenta pelo processo da fermentação natural, o odre novo estica, o couro vai esticando, acompanhando o crescimento. Ele acompanha o crescimento do vinho novo que é colocado ali dentro. E ele estica até o seu limite. Uma vez o odre tendo sido usado, ele não pode ser usado de novo, o odre velho, para receber o vinho novo. O vinho novo não pode colocar no odre. Por quê? Porque ele não aguenta esticar mais, ele já esticou ao seu limite. Então aquela elasticidade do couro, ela acaba na primeira vez em que ele passa pelo processo.
Ou seja, o odre velho é um odre que já serviu, mas não serve mais. É um odre que já funcionou, mas não funciona mais. É um odre que já teve uma finalidade, uma função, mas não tem mais. E aí eu aprendo profundas e preciosas lições com o segundo modelo de parábola em que lança luz na verdade, em que Jesus está querendo nos ensinar, nos instruir. Por quê? Porque tem coisas que já teve o seu início, já teve o seu meio e já teve o seu fim e não dá mais. Tem coisa que em época da tua vida já funcionou, mas não funciona mais. Tem coisas que já foi para uma fase da tua vida, e que se você insistir, irmãos, você tem que entender quando os ciclos terminam. Você tem que entender quando as coisas chegam ao seu fim. Irmãos, os odres também nos ensinam que as coisas não são para sempre. As coisas nessa vida não são para sempre, ad eterna, ad infinito. Não, as coisas têm os seus ciclos. Se você não entender que as coisas têm o seu ciclo, você vai ficar gastando vela com defunto ruim. Tem coisa que já deu. Tem sofrimento que você já sofreu, não precisa sofrer de novo. Tem conversa que você já teve, não precisa ter de novo. Porque tudo tem um limite. E se você não entender que tem coisa que já foi e não é mais, você vai ficar se desgastando com coisas velhas. E quando você fica atrás de odre velho, por exemplo, tem amizade que você já teve lá para trás, que foi boa lá naquela época, hoje não serve mais para você. Teve empresa que você trabalhou, que na época que você trabalhou foi boa. E às vezes você tem assim, uma memória saudosista de um passado que não volta mais. O passado tem que servir de passado. Não se coloca vinho novo em odre velho. Entendeu? Você não coloca, existem relacionamentos que já foi. Você não pode viver de saudosista. Você tem que romper com essas coisas. Tem coisa que já foi, já passou, já era. E por mais que você queira voltar, está gasto, está puído, já esticou o que tinha que esticar. A flexibilidade, irmãos, porque tudo tem limite, tem maleabilidade, não tem maleabilidade? Quando eu estudei na área da mecânica naval, a gente tinha uma matéria chamada resistência de materiais. E a resistência de materiais tem um aspecto chamado de tenacidade. Tem outro chamado ductibilidade. Ou seja, é a capacidade que o material tem de se adequar a certas pressões. E depois que o material estressa, tem gente que acha que estresse vem da psicologia. Não, a psicologia que emprestou da engenharia a palavra estresse. Ou seja, a psicologia que foi lá e buscou na engenharia a palavra estresse. Que depois que estressa, ou seja, que ultrapassa o limite, já deu na medida, já deu a conta.
E daí, pastor? E daí que tem vinho novo para você? Porque lá no casamento de Caná, o vinho acabou. E o mestre Sala falava assim, olha, normalmente a gente coloca o vinho mais ruim no começo, o vinho melhor no começo, e deixa o vinho pior para depois. É assim que funciona, não é? E aí os convivas vão bebendo vinho melhor e os ruins vão ficando para depois. Mas na hora que ele experimentou o vinho feito pelo Cristo, ele indagou, como pode, nessa altura da festa, o melhor vinho está posto aqui nessa talha? Ou seja, tem ciclos que terminam e é propósito de Deus para que venha o vinho novo. Louvado seja. Agora, você não pode cometer o disparate. Você não pode cometer o desplante, o descaso, a loucura, a insanidade de pegar o vinho novo que Deus te deu e querer adequar o odre velho. A forma velha. Não, irmão, o velho já foi. Deus tem coisa nova para você. Deus tem uma nova etapa para você. Deus tem uma nova história para você. Deus tem um novo momento para o teu ministério. Porque se não vejamos, se esta não é uma das estratégias do diabo, e nos prender às velhas formas. Esta é uma das estratégias do diabo, nos prender a velhas estruturas mentais. Por exemplo, mas eu nasci assim. Eu sou desse jeito. Eu não mudo. E Deus está falando para você, se você continuar preso às velhas coisas, a coisas do passado, a frustrações do passado, a questões do passado, você não consegue viver a virtude do novo. Viva o novo momento que Deus tem para você. Eu ministro nessa noite sobre a tua vida, novidade de Deus para você. Novidade de Deus para o teu ministério. Novidade de Deus para a tua história. Glória a Deus. Rompem-se os odres e entorna-se o vinho. Olha que prejuízo. Deus dá o novo e a pessoa fica andando para trás. Tem gente que gosta de andar para trás. Tem gente que parece ter um dom de andar para trás. Tem gente que vive de levar prejuízo. Pelo amor de Deus, irmão. Tem coisa que já não deu certo. Não deu certo! E você quer voltar para coisa que não deu certo? Você quer insistir em coisas que não deu certo? Você quer martelar em ferro frio? Você quer insistir nessa bestice? Acorda para a realidade da palavra de Deus, do propósito de Deus, do desígnio de Deus para a tua vida. Mas não deu certo. Já foi. Está usado, está gasto. Já esticou o que tinha que dar, já, sabe, o odre já puxou, já foi até onde deu. E aí você vai pegar o que Deus deu novo para você e querer continuar com as mesmas estruturas? Irmão, a gente tem que mudar. Pelo amor de Deus, o evangelho precisa alumiar a tua mente para você mudar. Porque senão você vai ficar escorregando nas mesmas cascas de banana. As mesmas cascas de banana. Você sabe por quê, irmão? Tem gente que dá problema num lugar.
Aí ele detona com o lugar. Aí ele desanca com o lugar. Ele desanca com o patrão. Ele desanca com os companheiros de trabalho. Ele desanca com o pastor. Ele desanca com a liderança. Ele arrebenta com tudo. Porque ele é o dono da razão. Aí Deus é misericordioso. Deus não quer que ninguém se perca. Aí Deus abre a porta para ele ir para um outro lugar. Para uma outra empresa. Para uma outra igreja. Aí ele vai lá. Aí ele faz tudo que ele fez. E o resultado vai ser o quê? O mesmo! Oh, meu Deus do céu! O mesmo resultado! O mesmo! Os mesmos problemas! Aí sabe o que ele faz? Ao invés de entender que ele precisa colocar vinho novo em odre novo, vinho novo em atitude nova, vinho novo em conduta nova, vinho novo em atitude correta, ele vai e faz a mesma coisa. Aí os problemas se repetem. Aí os problemas se repetem infinitamente. O que acontece, irmão? Que você não para em lugar algum. O que acontece? Que você não dá certo com ninguém. O que acontece, irmão? Será que a palavra não está falando hoje? Que nós temos que abrir a mente. Ah, mas eu quero continuar fazendo a mesma coisa. Não se coloca vinho novo em odre velho. Porque o odre rebenta e o vinho vai embora. Aí tudo que você recebeu de Deus, entorna, o caldo entorna. Já ouviu falar? Ó, o caldo entornou. Não tem um ditado? Que o caldo entornou? Está aqui, ó. O vinho entornou, derramou, perdeu, não tem mais, foi embora. É duro, né, irmão? Tenha santa paciência, irmão. Tenha santa paciência. Vamos que vamos, rapaz. Vamos erguer a nossa cabeça. Vamos permitir que o evangelho mude a nossa mentalidade. Porque senão você vai viver, sabe do quê? De atraso em atraso. De problema em problema. Até que alguém vai falar, rapaz, procura um psicólogo. Irmão, procure um psicólogo. Procure um coaching. Procure, sei lá, alguma coisa para ver o que você tem. Vai no médico, vê se você tem alguma. Irmão, que é isso? Jesus não trabalha com gambiarra não, viu? Não vai dar um... Não vai ter uma meia sola. Ah, vamos fazer uma meia sola aqui. Tá? Não, irmão, vamos fazer tudo direito. Vamos fazer o que é certo. Porque eu creio na vitória de Deus.